Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte do canal da ESPN Brasil com o programa Equipe F. Então tá chegando pela primeira vez, já vai deixando aquele like, se inscreva e ative o sino, galera. Nossa live pré-jogo por lá com informações, e o Edu já falou, tem convidado especial, tá? Importante do Palmeiras. Agora a gente vai lá pra Argentina, pra La Plata, lá está o Pedro Henrique Torre, também acompanhando o Rubro-Negro. Afinal de contas, nessa quinta-feira é só aqui, tá? Ou você vai pra Argentina assistir ao jogo, ou você vai ficar aqui na ESPN e no Disney Plus, porque amanhã menos de 15 pontos eu nem comemoro, Pascoal. Não? Menos de 15 pontos, não, sem contar Disney Plus. Eu vou na sua. Então tá bom. Pedro Henrique Torre, então, conosco, contando pra gente, hein, Pedro? Como é que tá essa véspera do jogo por aí, hein? Tá tudo tranquilo ou tem bandeiraço, tem fogos? O Flamengo já chegou? Conta tudo aí pra gente, Pedro. Fala, Bruno, tudo bem? Um abração pra você, um abraço Pascoal, enfim, pessoal lá do estúdio também, Plihal, Zé, o Edu que tava por aí também. Um abraço para todos. Pois é, falava-se muito nessa questão de que teria foguetório, de que teria batuque na porta do hotel e tudo mais. Pois bem, o Flamengo ouviu, estava atento às movimentações e aí escolheu um lugar para lá de reservado para ficar aqui nas imediações de La Plata. Fica a 35 minutos mais ou menos do estádio do jogo. A gente está aqui dentro nesse momento, é um condomínio luxuoso fechado que conta com um hotel dentro e para entrar, Bruno, amigos, todo mundo está ligado com a gente aí, não é muito fácil não, tem que dar toda a documentação possível, quase tipo sanguíneo eles pedem aqui para entrar. E também tem que checar a mala, aquela questão de checar a mala e tudo mais. Os amigos aqui dizem que é porque é moradia de políticos também, enfim. É um lugar muito cercado, então não dá para ouvir nada de fogos, nada vai chegar para os jogadores do Flamengo que neste momento não estão aqui. Eles saíram às quase 4 horas atrás, às 2h40 da tarde, eles saíram para um treinamento no centro de treinamento do Defensa e Justiça. Uns 45 minutos daqui, mais ou menos, em vias normais, com o batedor chega um pouquinho antes e tudo, aquela rapaziada da polícia, mas o Flamengo está treinando nesse momento e na expectativa muito grande, Bruno, amigos e tudo mais, para confirmar ali o Jorginho, mas confirmar sim, vai iniciar, vai jogar parte do jogo de amanhã, esse jogo fundamental. O Flamengo abriu 2-1, teve toda aquela polêmica e tudo mais, mas o Jorginho não joga desde o dia 25 de agosto contra o Vitória, aqueles 8-0 no Maracanã. Depois teve um edema na coxa esquerda, são 4 jogos que ele ficou fora nesse período, mas porque teve data FIFA no meio também, senão teria perdido bem mais. Então, o Jorginho está recuperado, o Flamengo está até utilizando o jogador como uma espécie de garoto propaganda e a gente vai ouvir agora um depoimento do Jorginho à Flamengo TV. A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo. E a gente está muito confiante para esse grande jogo, que vai ser muito difícil, a gente sabe, fora. Mas estamos confiantes no que a gente vem fazendo e na nossa equipe. Temos que continuar assim, continuar acreditando, independente de onde seja o jogo, impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou para poder sair com a vitória, porque a gente obviamente quer ir para ganhar. Então tá aí, né, Bruno? O Jorginho, enfim, ele seguiu com a delegação para o treinamento, todo o elenco e tudo mais. Daqui a pouco eles devem estar retornando por aqui já, e concentração total, porque amanhã tem essa partida importantíssima. E o fato de ter terminado apenas 2-1 no Maracanã, com toda aquela polêmica da arbitragem do colombiano Andrés Rojas, o Plata tá liberado, né? Teve o cartão vermelho anulado, aquilo enervou um pouco mais a situação dos estudiantes. A gente sente passando na cidade, conversa com um motorista de aplicativo aqui, com um garçom ali, tem um clima de se se puede. Sim, dá para superar o Flamengo amanhã aqui em La Plata para passar às semifinais da Libertadores. Então o Flamengo tem que estar bem atento, mas a tendência é essa, é de Jorginho e Saul
voltando no meio de campo do Flamengo, essa dupla que fez sucesso na última fase da Libertadores contra o Internacional, praticamente comandaram a equipe para aquelas duas boas vitórias contra o time do Rio Grande do Sul. Mas agora o Flamengo está de olho de novo numa semifinal de Libertadores. Se empatar, Bruno, aí avança, é só o Rossi não sofrer nenhum gol amanhã aqui em La Plata. Volto com você. É isso, Pedro, e avança para enfrentar o Racing, né? O Racing ontem passou pelo Vélez, então já temos o primeiro semifinalista da competição, o Racing, depois de quase 30 anos, 28 anos, voltando a uma semifinal de Conmebol Libertadores. O Pedro vai seguir lá na Argentina e amanhã, vou repetir, é só aqui na ESPN, no Disney Plus, é ao vivo e exclusivo o jogo do Flamengo contra o Estudiantes. Vamos fazer uma rápida pausa, tá? E na sequência tem mais da nossa equipe aqui. Lesão que tive quando jogava no Antofagasta, no Chile. Pego o atacante deles e, quando no pisão no chão, sinto que o osso quebrou. Já sabia. Então, agora na Copa do Mundo de Clubes, ele teve essa mesma lesão. E aí, quando aconteceu o problema, a contusão, ele já sabia da gravidade. Mas o tempo passou, o Saúl chegou, o Gerson saiu, muita gente ficou preocupada. Mas o Flamengo, entre aspas, não está sentindo falta do Gerson e também não sente faltas do Pulgar, graças ao Jorginho e ao Saúl, que estão muito bem, mas o retorno do Pulgar, sem sombra de dúvidas, será uma das melhores notícias para o técnico Felipe Luiz nesse restante de temporada. Por quê? Porque eu acho que ele vai ser titular absoluto? Não. Eu acho que o Felipe Luiz terá a oportunidade de ficar girando esses 3 jogadores que, na minha concepção, são os 3 principais jogadores para essa posição, para volante do Flamengo. E aí os demais são outras opções, o caso do Alan, De La Cruz e o próprio Everton Araújo. Então, bom retorno ao Pulgar em breve. E sobre o Flamengo, galera, o Flamengo treina nessa quarta-feira, finaliza a preparação lá no CT do Defensa e Justiça. A expectativa é para o Jorginho retornar. Eu acho que a chance é muito boa, mas vou repetir o que eu falei no meu último vídeo, até porque eu estou gravando esse vídeo aqui numa terça-feira à noite. Não tem como eu saber, porque o Flamengo ainda vai treinar na quarta. Então, é esperar o treinamento dessa quarta. Se ele não sentir dores novamente, ele vai para o jogo dessa quinta contra o Estudiantes. Vamos agora para as informações que eu considero as informações principais desse vídeo. Depois do que aconteceu com o Felipe Tereza, e para contextualizar para quem não sabe, o Flamengo definiu ou decidiu de maneira institucional, isso não partiu de nenhum profissional, do Bruno Pivetti, treinador do Sub-20, do Alfredo, que é o coordenador da base, do Felipe Luiz, treinador do time profissional, ou do José Boto, que é o diretor-geral de futebol do Flamengo. Inclusive o Sub-20 responde diretamente ao José Boto também. Isso foi uma decisão institucional. Isso aconteceu com um jogador que tinha um certo privilégio dentro do Flamengo. Quando eu digo privilégio muita gente o tratava como uma promessa, jogador essencial, um jogador que o Flamengo com certeza vai cuidar com carinho a mais, porque vai render futuramente dentro e fora de campo. Claro, isso tudo poderia acontecer se o jogador demonstrasse no dia a dia, nos jogos, nos treinamentos, que ele estava tendo essa atitude, que ele estava buscando o melhor para ele e também para o Flamengo. Não era o que acontecia. Nos bastidores ele não tinha as melhores posturas, pelo contrário, eram as piores posturas, se achando bastante. Isso é segundo pessoas que conviviam com ele no dia a dia, achando que jamais iria acontecer algo com ele nesse sentido, de rescisão de contrato, pelo status que ele tinha. Mas aconteceu. O Flamengo decidiu, rescindiu o contrato dele, ele já se despediu, e que ele tenha muito sucesso na carreira dele e que ele aprenda com os erros. Faz parte do aprendizado. Mas o Flamengo entendeu que ali ele não iria agregar mais. E aí me chamou a atenção que uma das fontes me relatou: o Bruno Pivetti é muito exigente. É um cara que cobra demais dos jogadores. Se os jogadores não mostrarem para ele que estão empenhados, ele vai limar. E limar, assim, não é no sentido literal. Ele vai tirar do time, como aconteceu com o Felipe Tereza e até mesmo com outros jogadores que não me citaram. Mas o Felipe Tereza chamou a atenção, repito, pelo status que ele tinha. E aí eu vou ler exatamente o que me disse uma pessoa. Ele falou assim: eu não sou muito de acompanhar os treinos e nem a rotina de perto, mas sobre o que me relatam sobre o Bruno Pivetti é um cara extremamente exigente, cobra bastante dos jogadores. Se o atleta está se empenhando e eles têm uma discussão, morre no campo.
Agora, se for ao contrário, o atleta não estiver se empenhando, o Bruno Pivetti vai cobrar. E vai cobrar de uma maneira extremamente rigorosa. Para quem não sabe, gente, o Bruno Pivetti tem 41 anos, embora ele esteja no sub-20 do Flamengo, mas ele trabalhava no Operário, tá? E estava fazendo uma boa campanha pelo Operário, pelo time profissional, trabalhou no CRB do time profissional, trabalhou no Náutico no time profissional, trabalhou no Água Santa no time profissional, trabalhou no Guarani, na Chapecoense, na Tombense, no Goiás, em vários clubes do futebol brasileiro. E o Flamengo, após uma análise do perfil dele, da metodologia dele, se encaixou exatamente com o que o Felipe Luiz deseja. E eles estão trabalhando em sintonia. O Bruno Pivetti e o Felipe Luiz estão tendo reuniões quase que diárias para debater a forma que o Sub-20 está jogando. O Felipe Luiz quer o Sub-20 jogando igual o time profissional. Intensidade alta, marcação sob pressão, é exatamente igual. A filosofia será a mesma. Por que isso? Porque o jogador, quando ele sai do Sub-20 e chega para o profissional, se a metodologia, se a filosofia não for a mesma, ele vai encontrar dificuldades para se adaptar. É por essas e outras que alguns jogadores que muita gente achava que não iria acontecer isso, aconteceu, que deixaram o clube recentemente. Isso faz parte. Isso faz parte. Se o jogador não se encaixa no perfil ou não está se empenhando para se encaixar, ele não vai ficar no Flamengo. Acabou a era no Flamengo de jogador bad boy. Acabou a era no Flamengo de jogador, entre aspas, ser escalado por status. Acabou a era do Flamengo de moleza. A cobrança lá está sendo rigorosa. Não só do Bruno Pivetti, do Alfredo, do José Boto e do Felipe Luiz. Com o Felipe Luiz aconteceu com o Pedro. Aconteceu com o Alacian, já falei para vocês quando ele estava no Sub-20, também no profissional. Parou de ser relacionado. Se o jogador não estiver empenhado, o Bruno Pivetti vai cobrar. E ele no Flamengo, desde quando ele chegou, ele tem 13 jogos no Sub-20, 7 vitórias. Está fazendo bons jogos, inclusive campeão mundial Sub-20, em cima do Barcelona, aquele jogo eletrizante dentro do Maracanã. E, diante disso, tem um atacante que é um bom exemplo que está acontecendo agora. Por quê? Está se empenhando, está se encaixando no perfil de jogo que o Flamengo deseja para o Sub-20 profissional, intensidade. Um jogador que busca no dia a dia evoluir, busca conhecimento, tem apenas 17 anos, mas tem uma maturidade absurda nos bastidores, todo mundo relata isso. Tem 17 anos, mas já faz parte do Sub-20. Ele se chama Rian Roberto, um atacante destro, chuta com a direita, mas joga pela ponta esquerda. Pé trocado, como a gente costuma... Ei, Maracanã, o templo sagrado do futebol, o estádio mais famoso do mundo, que será administrado pela dupla Flamengo-Fluminense até o ano de 2044. E é exatamente sobre o Maracanã que é este nosso vídeo. Você sabia que o Maracanã pode ser fundamental para o Flamengo construir o seu estádio e que deve ser inaugurado em 2036? Eu vou te explicar por quê. O presidente do Flamengo, BAP, na última reunião do Conselho Deliberativo, disse para os conselheiros o seguinte: estamos negociando a venda do naming rights do Maracanã. Já existem 3 empresas interessadas. E isso, minha gente, caso aconteça, vai transformar o Maracanã num potencial de arrecadação para o Flamengo ainda maior. As operações no Maracanã, que já estão dando lucro, a bilheteria fantástica, as receitas do dia de jogo, o famoso Match Day, aumentando absurdamente. Mas se o Maracanã tiver um nome vinculado ao do estádio, isso pode fazer a receita até mesmo triplicar, quadruplicar. Por exemplo, imagine aí uma empresa que vem à sua cabeça e coloque Maracanã, nome dessa empresa. Nós, nas transmissões, falaríamos assim: aqui no Maracanã, tal. Isso vale muito dinheiro. E tem uma grande vantagem,
o Maracanã é o estádio mais conhecido do planeta Terra. Qualquer empresa que se associar e colocar a sua marca ao lado do Maracanã terá uma exposição mundial. O Flamengo, ele é majoritário na sociedade, né, com o Fluminense no Maracanã. Ele é responsável por 65%, tanto de despesas quanto de receitas. Então, a maior parte desse patrocínio para o nome do estádio ficará com o Flamengo. E aí, o Flamengo usará esse dinheiro também, uma parte dele, para fazer caixa, para fazer uma poupança, para ir acumulando dinheiro, aplicando com a taxa de juros elevada, investindo para que esse dinheiro vá crescendo e ele vá usando na construção do seu estádio. É muito inteligente. Você tem o Maracanã, que é um estádio que a torcida já está acostumada, que é o grande palco do nosso futebol. Você ficará com ele até 2044, você vai ganhar muito dinheiro com ele. Esse dinheiro também do naming rights pode servir para que o Flamengo pague boa parte da despesa que terá com o Maracanã, porque o Flamengo paga cerca de 20 milhões por ano para o governo do estado para administrar o Maracanã, e com certeza o naming rights irá cobrir isso e ainda terá uma sobra de caixa para fazer essa poupança. E ainda tem uma outra possibilidade, sector rights. Por exemplo, o setor norte pode ser chamado do nome de uma empresa, o setor empresa tal, o setor sul, o Maracanã mais. Claro que não teremos ali empresas concorrentes, mas as possibilidades de arrecadação são gigantescas e a diretoria do Flamengo está atenta e trabalhando com isso. O que eu posso dizer para vocês é que em breve teremos novidades. E o Flamengo, mais uma vez, vai marcar época conseguindo um patrocínio para um estádio que é símbolo cultural do Brasil e reconhecido no mundo inteiro. Obviamente que os antes, aqueles que são do contra, vão aparecer e vão falar, mas como assim? O Flamengo vai vender um patrocínio, name rights, mas o Maracanã é do Estado. Pois bem, houve uma licitação, houve uma concessão administrativa para a dupla Fla-Flu pelo período de 20 anos. Até 2044, o Maracanã, que é do Estado. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte do nosso canal Mundo Fla React. Então, se você é novo, puder nos ajudar, sempre trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera.